pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Verônica de Arte e vim dar uma aula para vocês que eu gosto muito, que é uma aula de tintas naturais. Essas tintas a gente vai fazer com elementos que a gente tem dentro de casa, não é para pegar folhinhas e coisas que vocês não conhecem. São todos materiais que a gente já tem contato, já está acostumado a comer, tudo bem? O primeiro que eu vou ensinar para vocês é a tinta de couve. Olha o pedacinho pequenininho que eu peguei. É com esse pedacinho que a gente vai fazer a quantidade de tinta que vai dar para fazer bastante desenho. O outro elemento que a gente vai usar para fazer tinta é o café, aquele mesmo que a nossa família faz de manhã para beber, tá? Esse aqui não tem açúcar. Se você tiver açúcar, acho que também dá para fazer desenho. O importante é que você peça para um adulto pegar esse café para você, tá? Ele é feito normalmente com água fervendo, tem que coar, então é por isso que um adulto que vai ter que fazer. E a gente vai fazer tinta de feijão preto. Como que a gente faz a tinta de feijão preto? A gente deixa de molho, como se fosse fazer o feijão. Deixa de molho na água de um dia para o outro. Essa água, né, que sobrou aqui, a gente vai pegar ela e fazer a nossa tinta, uma aguinha. Ela fica roxinha, dá pra ver aí? Que é uma água mais roxinha, tomara que dê pra ver. Mas no papel vai dar pra ver, tá? Então são 3 tintas que a gente vai fazer, as 3 à base de água, tá? E elas são tintas que rendem bastante, então você pode pegar uma quantidade bem pequenininha de cada uma delas, que vai dar pra fazer um desenho bem legal. Vamos comigo, então? Muito bem, pessoal, já arrumei aqui a minha mesa, eu peguei uma folha, pode ser sulfite ou papel canson. O papel canson ele é um pouquinho mais grosso, é por isso que ele é legal para fazer pinturas à base de água. Mas se você não tiver, eu fiz umas pinturas com a sulfite, eu mostro no final desse vídeo para vocês, tá? A gente também vai separar um pouquinho da tinta que a gente fez, tá vendo, ó? Aqui, ó, a tintinha de couve, bem pouquinho, tá vendo? A tintinha de feijão e a de café. Deixa ela aqui do ladinho. Você pode usar o cotonete, deixa eu pegar um outro cotonete aqui, ó. O cotonete para pintar, se você não tiver pincel. O próprio pincel. Ou gravetinhos. Gravetinhos são pincéis naturais também, ó. Além das tintas serem naturais, a gente pode usar recursos, né, materiais para fazer essa pintura que não sejam materiais artificiais. Se não tiver pincel, pode usar graveto também. Vamos começar? Eu vou começar fazendo o desenho. Eu vou fazer o desenho meio escuro aqui, vou apertar um pouquinho o lápis para aparecer no vídeo, senão ele não aparece. Mas você pode fazer um desenho bem fraquinho. Segura o lápis aqui no meio, ó, e faz um risco curvadinho. Aqui em cima desse risco vai ser a primeira folha. Aí depois você faz um fruto, uma outra folha, outro fruto. Tá vendo? Isso aqui é um raminho, né? Um raminho que eu imaginei, que eu já vi em algum lugar. E a gente vai desenhar ele. Você pode observar as coisas aí da sua casa, se você tiver uma plantinha no seu quintal, e desenhar ela. Para começar, pra gente entender como é que as tintas funcionam, a gente pode começar com esse desenho aqui. Precisa fazer o desenho antes de começar a pintura? Não necessariamente, mas esse esboço ele serve para ajudar a gente a saber aonde a gente vai pintar, né? E fazer os riscos com uma maior precisão. Vamos começar fazendo esse eixo aqui. Vou pegar o próprio gravetinho para vocês verem como é que funciona. O gravetinho ele vai fazer riscos bem finos. Às vezes a gente pega o pincel direto e faz uns riscos mais grossos, que acaba não sendo o que a gente quer pro desenho, né? O graveto ele começa fininho e termina mais grossinho. Você pode também usar essa parte do cotonete que eu tirei o algodão, tá vendo? O cotonete tem 2 lados com algodão. Eu tirei um lado, pego essa parte que eu tirei e uso para fazer o nosso desenho. Posso também, mais uma alternativa, hein? Pintar com esse lado aqui do pincel. Vamos para as folhas?
As folhas eu vou usar o cotonete também, tá? Essa parte com algodão. Notaram que eu não pintei o meinho? Esse meinho aqui, ele vai ficar como se fosse a nervurinha da folha, tá? As folhas têm um meinho, um risquinho no meio, e vai ficar como se fosse esse risquinho. A gente não vai pintar o fruto agora, a gente vai esperar secar pra tinta não misturar. Secando essa camada, a gente faz o fruto. Eu já tenho aqui um desenho dele sequinho. Eu fiz um teste aqui pra vocês verem como ele fica a hora que seca tudo junto. Se a gente pintar tudo molhado, no molhado ele vai misturando as cores. A gente não quer isso, a gente quer que o fruto fique bem definido. Olha como ele fica seco. O café fica até com um contorninho e não fica um desenho super retinho, o que dá a impressão de ser um galho mesmo verdadeiro. Vou usar o pincel, mas você pode usar o material que você tiver aí para fazer o fruto, tá? Vou pegar aqui a tintinha de feijão. Tá vendo que eu fiz maior do que o desenho que tava? Porque eu achei que o fruto que eu tinha desenhado tava muito pequeno. Muito bem. Professora, não ficou roxo, ficou de uma outra cor. Se você estiver usando a sulfite, ele vai ficar num tom mais azulado. Se você estiver usando o papel canson, ele vai ficar desta cor aqui. Espero que dê pra ver aí na casa de vocês. Tá vendo que essa cor aqui é mais roxa? Olha que tom legal que fica só a aguinha do molho do feijão, porque tem uma formiguinha aqui. Deve estar atrás do café, né? Então, ó, olha a cor que fica. Viu que as partes que eu não pintei ficam parecendo como se fosse uma luz, né? Você pode fazer o que nesse desenho? Esperar ele secar e passar uma segunda camada, para ficar mais forte a cor que você passou por baixo. O legal da aquarela é isso, você sempre espera secar e passa uma segunda camada por cima. Essa segunda camada vai deixar o seu desenho com uma cor mais forte. Ó, essa folha aqui eu nem tinha deixado a nervurinha no meio. Se não der certo de deixar a nervurinha no meio, não tem problema, solta a criatividade aí no papel. Faça os testes, coloca uma cor do lado da outra, pra você ver como é que vai ficar, igual eu fiz naquele outro desenho lá. Pra você ver como que uma cor fica quando mistura com a outra. Faça os testes, faça uns detalhes aí em volta. O próprio galinho você pode fazer uns risquinhos assim com o café, porque ele fica parecendo ainda mais verdadeiro. E se você ainda quiser finalizar esse desenho, você pode usar lápis de cor. Às vezes você tem algum material aí na sua casa para fazer a tinta verde, mas não tem para fazer a tinta roxa. Ao invés de fazer a tinta roxa, fala assim, professor, em casa não tem feijão preto. Usa o lápis, né? Você faz o graveto, faz as folhas e depois você faz os frutos roxos. Os frutos roxos, ou da cor que você quiser. Você também pode usar o lápis para finalizar o seu desenho. Contornar aquilo que você acha que ainda não tá bom. Fazer uns risquinhos escurinhos, como se fosse um gravetinho mesmo. O lápis de cor, ele pode ser usado quando você usa tinta. Você pode usar aqui, ó, o lápis verde para fazer a parte do meio da sua florzinha. Olha só que legal, você usou dois materiais para fazer esse desenho. Você pode usar o lápis e a aquarela natural. O seu desenho fica com mais detalhes. Se você for pequenininho, tá aí no primeiro aninho, você pode fazer só o seu desenho com as tintas que a Pro tá mostrando aqui pra você. O importante não é ficar igual ao da Pro, o importante é você soltar a criatividade e perceber que você tem diferentes materiais para trabalhar em casa.
E aí, pessoal, como é que ficou o desenho de vocês? O meu já secou aqui, ó. Alguns detalhes pra vocês. Tudo bem se não ficar igual, não é essa a intenção. A intenção é a gente conhecer essas tintas maravilhosas, é a gente brincar e se divertir, tá bom? Além disso, o que eu queria falar pra vocês é que quem não fez no papel canson, fez na folha sulfite, o papel fica com uma cor diferente, fica azul, tá? Eu fiz esse outro desenho pra vocês verem, que dá pra gente inventar outras imagens, outras paisagens, outros objetos. Teve um aqui que eu fiz na sulfite também, ó, e não usei a tinta de feijão, usei só a couve e o café, tá? Uma plantinha que tem em casa. Será que dá pra gente fazer mais tinta em casa? Por exemplo, tinta preta. Será que dá? Será que dá pra gente fazer tinta amarela? Ó, que amarelão forte. Gostaram dessas dicas que eu dei pra vocês? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Além disso, eu vou deixar aqui pra vocês uma dica de um artista maravilhoso, que me ensinou, inclusive, a fazer todas essas tintas que eu mostrei pra vocês hoje, que é o artista John Bermond, tá? Sigam o Instagram dele aqui e conheçam outras artes que usam as tintas naturais. Espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui no vídeo o que vocês acharam, se ficou alguma dúvida. Postem os trabalhos de vocês para eu ver, que eu vou ficar muito feliz em ver tudo isso depois, tá bom? Um beijo grande, se cuidem, fiquem em casa, se protejam. E eu tô com muita saudade de vocês, tá? Beijo!